Bom dia, presidente, vereadora Cláudia, vereadores, vereadora Sônia, a assistência, a imprensa, Jornal Minuano, Folha do Sul, Rádio Sintonia, a comunidade que nos acompanha pelo TV Câmara. E antes de abordar os assuntos referentes às agendas que fizemos em Brasília, senhor presidente, eu gostaria de me manifestar sobre as manifestações que estão ocorrendo no país inteiro. Não tive a oportunidade, porque na semana passada estava na capital federal, não tive a oportunidade de me manifestar sobre esse tema. E acredito que as manifestações que estão ocorrendo no Brasil, em primeiro lugar, são manifestações espontâneas, legítimas, que só ocorrem porque nós vivemos, doutor Lourenço Laorgue, em uma democracia plena. E que milhares de homens e mulheres no passado lutaram para que nós tivéssemos a garantia e o direito de expressão. A garantia e o direito de irmos às ruas, nos manifestarmos sobre aqueles temas que nos afligem. Homens e mulheres que marcaram a história. E uma delas foi a presidenta Dilma. Foi presa, exilada, inclusive torturada, vereador Lelinho. A presidenta Dilma foi torturada para garantir os nossos direitos democráticos. Essas manifestações, do meu ponto de vista, demonstram que a população brasileira está aprendendo a conviver com a democracia. E, como eu já disse, são manifestações legítimas e que nós devemos respeitar. E que, acima de tudo, vereador Omar, nos traz um alerta. E essas manifestações, e tem muita gente que está querendo transformar essas manifestações num movimento anti-PT. Aqueles que são contra o projeto do Partido dos Trabalhadores estão se aproveitando deste momento para transformar essas manifestações em manifestações contrárias ao projeto do Partido dos Trabalhadores. E essas manifestações não são contrárias ao projeto do Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos manifestações na cidade de São Paulo, na frente do Palácio do Governo do Estado de São Paulo, que o governador é do PSDB. Nós tivemos manifestações contra vários governos de todos os partidos. Então não vamos transformar esse processo num processo contra o projeto do Partido dos Trabalhadores, e nós não podemos também, vereadora Cláudia, nos esquecermos dos avanços que nós tivemos no último período. Investimentos significativos, vereador Carlinhos, que o nosso projeto vem construindo ao longo dos anos no nosso país. Projeto que tem à frente o Partido dos Trabalhadores, mas tem vários partidos junto conosco. O PP, o PTB, o PMDB, o PRB, o PR. São vários partidos à frente do governo federal que vem transformando a nossa nação. Nós sabemos que tem muita coisa ainda para ser feita no país. Mas nós não podemos apagar os avanços que nós estamos construindo ao longo desse período. Investimentos importantes em educação no país. O governo Lula criou várias universidades no país, depois de décadas sem universidades. O governo Lula possibilitou que nós tivéssemos centenas de escolas técnicas novas no país.
Porque no governo do presidente Fernando Henrique foi criada uma lei que só os estados poderiam criar escolas técnicas. E o governo do nosso presidente Lula criou centenas de escolas técnicas no país. Tivemos o ProUni, tivemos a inclusão de milhões de brasileiros através do Bolsa Família. Tivemos milhões de brasileiros entrando na classe média. Rompemos a relação com o FMI, pagando toda a nossa dívida externa. Tivemos avanços significativos. Mas a população sempre quer mais. E nós temos que tirar um aprendizado desse processo, vereador Bocão, que nos traz um alerta para que nós, homens públicos, possamos estar mais atentos aos anseios da população. Então, parabéns a todos aqueles brasileiros, homens e mulheres, que vieram às ruas se manifestar pacificamente. E aqui o meu repúdio às manifestações daqueles que vieram às ruas para criar ou tentar criar um estado de caos no país. Aqueles que saíram às ruas para quebrar, para vandalizar, esses estão equivocados. E eu sei que esses são a minoria no país. Mas nós não podemos permitir que as manifestações que estão ocorrendo democraticamente sejam manchadas por vândalos que querem criar o caos no país. E nós presenciamos a manifestação da presidenta Dilma, onde se refere a vários temas importantes que estão sendo levantados nas manifestações, alertando a população que alguns movimentos que a própria presidenta Dilma está tentando fazer, como, por exemplo, um tema, vereador Wilson, que eu me manifestei nesta tribuna, que a presidenta Dilma enviou para o Congresso Nacional a proposta de destinarmos 100% dos royalties do petróleo para a educação. E nós temos um papel importante. Nós temos que tensionar o Congresso Nacional para que esta proposta seja aprovada. O futuro do país está aí. Nós sabemos que muitos avanços já foram construídos na educação. Mas se nós tivermos a proposta da presidenta Dilma aprovada no Congresso, destinando 100% dos royalties do petróleo para serem investidos em educação, nós aí sim estaremos construindo as bases para o real desenvolvimento socioeconômico da nossa nação. Então, para concluir esse assunto, mais uma vez, eu quero parabenizar a todos os brasileiros que saíram às ruas para se manifestar pacificamente. E parabenizar a todos os bagienses que saíram nessa última semana para se manifestar. Parabenizar o prefeito Dudu pelas duas ocasiões que recebeu os manifestantes na frente da prefeitura, democraticamente, se colocando à disposição para ouvir as reivindicações da população de Bagé. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria de me referir, no pouco tempo que me resta, sobre algumas agendas que fizemos em Brasília, a agenda que fizemos no Ministério do Esporte e que nos garante, vereador Lelinho, a renovação do convênio Esporte e Lazer da cidade. Em breve estaremos recebendo os recursos do programa Segundo Tempo, que nos garante os recursos do programa Esporte e Lazer da cidade, com a renovação do convênio, garantindo os 10 núcleos que nós temos em funcionamento. Então, isso é uma garantia muito importante que o governo federal nos dá. E um assunto importante, que foi uma agenda que foi levantada pelo vereador Caio, em parceria com os vereadores de Santa Catarina, onde nós tivemos a oportunidade de levantar um tema que eu levantei já, não nessa tribuna, mas um tema que eu já tinha tratado em algumas reuniões, que é sobre os royalties oriundos da mineração no país. A presidenta Dilma mandou para o Congresso o marco regulatório das operações de mineração na nossa nação. E é um assunto que nos interessa muito.
com pouco tempo que me resta, depois na próxima sessão quero abordar mais aprofundadamente esse tema, mas, para concluir, senhor presidente, é um tema muito importante e que nós devemos discutir esse tema, porque está iniciando um processo de regulamentação dos royalties da mineração. E nós temos que incluir não só as cidades mineradoras, mas também as cidades vizinhas. Que, por exemplo, Bagé, quando se tem uma obra em Candiota, é a cidade que recebe o maior número de pessoas que vêm de fora para morar na cidade. Pessoas que vêm de outros lugares do país para morar no município de Bagé e vão trabalhar em Candiota. E essas pessoas trazem para cá suas famílias. Vêm com seus filhos, com suas esposas. E a cidade de Bagé é que tem que oferecer os serviços. Na área de saúde, na área de educação, na área de transporte. E nós ficamos, então, com o custo do fornecimento desse serviço. E aqui na cidade, o município não recebe nenhum imposto sobre a operação que está sendo realizada em Candiota. Nós temos, então, que discutir esse tema e aprofundar esse tema, levar essa temática até o Congresso Nacional, os nossos deputados, para que incluam não só os municípios produtores, mineradores, mas também os municípios vizinhos, que também têm interesse nesse processo. Obrigado, vereador Wilson. Desculpa ter avançado no meu tempo.